Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Na aula de história hoje a gente vai entender como foi a chegada dos portugueses ao nosso país, ao Brasil. Vamos lá? Bom, turma, o que aconteceu em março de 1500? Vocês lembram que na aula passada a gente viu que os portugueses, eles queriam chegar até as Índias, contornando, o continente africano para conseguir pegar especiarias num valor mais barato? Pois é. Então, em março de 1500, partiu de Portugal a serviço, quer dizer, a mando do rei Dom Manuel, uma grande expedição formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens. Então, entre esses 1.500 homens, tinham marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas das suas terras porque cometeram algum crime, tá? E aí, essa expedição que foi a mando, do rei Manuel, ela foi comandada, organizada por Pedro Álvares Cabral. E aí, eu vou repetir o que eu acabei de falar no início do vídeo, né? Qual era o objetivo dessa expedição? Era chegar até as Índias, contornando o continente africano, para conseguir especiarias. Durante essa viagem, a esquadra ela acabou se perdendo, se afastando da rota que eles iriam seguir. E aí, no dia 22 de abril, eles avistaram no horizonte um morro ao qual eles deram o nome de Monte Pascoal, porque era uma época de Páscoa. 2 dias depois, no caso, no dia 24 de abril, eles escolheram um lugar para ancorar. E aí eles colocaram o nome desse lugar de Porto Seguro, que hoje Porto Seguro é conhecido como Baía de Cabralha. E a Baía de Cabralha fica localizado no atual estado da Bahia, fica localizado aqui na Bahia. Bom, eles chegaram nesse lugar, no qual deram o nome de Porto Seguro, e encontraram aqui alguns habitantes. E aí eles deram o nome de índios. Pois é, olha a origem do nome índios. Isso foi os portugueses que, achando que chegaram na Índia, deram o nome dos habitantes aqui do Brasil de índios. Bom, turma, todos os registros da viagem, dessa viagem e do descobrimento dessa nova terra foram feitas ao rei de Portugal, Dom Manuel, pelo escrivão da esquadra, que foi chamado de Pero Vaz de Caminha. Então, ele escrevia tudo, todo o relato que acontecia na viagem e enviava para o rei de Portugal, E aí eles também fez comentários sobre os primeiros habitantes aqui do Brasil, que eles deram o nome de índios. O Portugal era um país católico, então na esquadra de Pedro Álvares de Cabral havia um sacerdote. Esse sacerdote, ele era chamado de Frei Henrique Soares de Coimbra. Ele foi nascido na cidade de Coimbra. E aí, nesse caso, esse Frei Henrique de Coimbra celebrou no dia 26 de abril a primeira missa no Brasil, em ação, de graças pelo descobrimento dessa nova terra. O que é o Tratado de Tordesilhas? Veja bem, como os portugueses e os espanhóis eram povos ricos e que tinham grande poder, eles decidiram dividir o mundo, que eles tinham descoberto até então, em duas partes. A primeira tentativa de acordo foi em 1493, mas não deu certo, porque Portugal ele não achou justo, não aceitou os limites que foram colocados pela Espanha. Então, ele não achou justo o acordo, então não deu certo. Aí, então, os portugueses e os espanhóis firmaram, fizeram, então, um novo acordo em 1494 e chamaram esse acordo de Tratado de Tordesilhas. Como é que ficou estabelecido esse mundo, então? Como é que ficou dividido? Veja bem, como a gente pode ver aqui no Tratado de Tordesilhas, tem essa linha no meio, O mundo era dividido por um meridiano de Tordesilhas, que nesse caso é essa linha aqui no meio dividindo, a posse dos dois países. E essa linha imaginária divide a terra em leste e oeste, ou parte oriental e ocidental. Agora, quem não gostou desse tratado, desse acordo, foram os ingleses, franceses, holandeses e outros povos, que acharam também muito injusto.
Porque se o mundo era tão grande, por que somente 2 estados poderiam ter posse, poderia dividir? Então, esses países que não fizeram parte do Tratado de Tordesilhas iniciaram suas viagens com o intuito de conquistar territórios e riquezas. Os franceses e os ingleses atacaram as posses portuguesas e espanholas, aí praticaram atos de pirataria, né? Fato que enriqueceu as cofres dessas coroas. Então, os franceses, ingleses, holandeses começaram a atacar os portugueses e espanhóis e aí conseguiram, né, muito dinheiro, ficaram ricos. Nossos nomes. Bom, turma, o Brasil, ele já teve outros nomes antes de ser chamado dessa forma. Quando a tripulação de Pedro Álvares chegou aqui no nosso país, ele achou que era uma ilha, então ele deu um nome a essa terra, né, de Ilha de Vera Cruz. Mas aí no dia 2 de maio, após a celebração de uma segunda missa, né, eles saíram daqui do Brasil e finalmente foram para as Índias, que era para onde eles queriam ir desde o início. E então ele percebeu que aqui não era uma ilha, e sim uma grande terra. Então o Brasil passou a ser chamado de Terra de Santa Cruz, não mais de Ilha de Vera Cruz. Só que então, com o passar dos anos, o pau-brasil, que é uma madeira da qual se podia extrair uma tintura forte de cor de brasa, começou a ser uma matéria-prima de grande valor. Ela era retirada em grande quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1527, aí sim a nossa terra mudou de Terra de Santa Cruz para Brasil, devido à exploração do pau-brasil. Os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani é simplesmente Pindorama. Bom, turminha, espero que tenham entendido o nosso assunto de hoje. Ele é bem facinho e bem curioso, né? Um beijo e até a próxima aula.